muito nisso. Por que vocês acham que a demanda aumentou? Existe, a gente vai começar agora a entrar no assunto técnico da coisa, eu quero muito aprender, eu gosto muito de ouvir vocês sobre esse assunto. Vocês acham que o assunto, a demanda aumentou e esse assunto está mais em alta? Porque existe uma popularização da medicina, o acesso à saúde, de fato, as pessoas estão tendo mais acesso? Ou existe um excesso de diagnósticos aí, coisa que às vezes nem é problema, não é? Como é que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham? Então, eu acho que o espectro, né, ele abrange agora muito mais características. Antigamente, a criança tinha que preencher, acho que uns cinco critérios a mais. Sim. Hoje em dia, não. Com menos critérios, você já consegue ter, assim, um diagnóstico de autismo. Eu acho que também o autismo, né, diferente das outras síndromes ou transtornos, ele veio com uma outra cara, porque são crianças que ocupam todos os lugares, né? Por exemplo, a síndrome de Down já era uma síndrome que ocupa bastante lugares, é uma comunidade bem forte, então assim, eles estão presentes nas escolas, estão incluídos, mas, por exemplo, uma criança, às vezes, com paralisia cerebral ficava limitada à casa, porque era um atendimento home care, então assim, não tinha acesso à escola. E o autista não, né? Ele está em todos os lugares. Então, por isso também, né, aumentou ali, você vê características, até a mãe percebe no outro. A escola está mais consciente, né, em relação, né, a essa indicação. Eu acho que o preconceito também dos pais, né, com os filhos, eu acho que Diminuiu? eu acho que assim, enxergam mais, né? Falam mais sobre isso, né? A gente vê. Muitas pessoas às vezes falam assim, eu acho que meu filho, não sei. Tem mais informação Mais agora. informação. Eu acho que é a Uhum. mais informação, eu acho que é essa abrangência mesmo, né, dos critérios que tem. As pessoas entendiam antigamente o autismo como aquele autista clássico. Grave, né? Bem O autismo grave, grave, né? né? E não, a gente sabe que hoje em dia tem crianças que vão ter sintomas sutis. Uhum. Sutis, E esses sintomas sutis é que são os mais difíceis de diagnosticar. Então, assim, tem que ter um olhar muito atento. E essas crianças são as que mais sofrem. Porque Não são vistas, né? não são Demoram vistas. a ser vistas. Então, e às vezes tem uma interpretação bem inadequada. É uma criança que é birrenta, é uma criança que é agressiva, é uma criança que é fresca, é uma criança que é mimada. E não, às vezes ela tem várias questões ali, mas por ela falar, né, por ela não ter tanta características, assim, visíveis, aquilo ali não é levado em consideração, né? Esse diagnóstico fica ali que é uma Solto. coisa, que é uma coisa, né, que eu passo em casa, né? Por quê? Porque o meu filho é autista, né? Nível 1 de suporte, e foi exatamente isso. O diagnóstico dele foi tardio, aos 5 anos. Ele sempre apresentou algumas questões, mas isso que a Natália falou. Falou desde cedo, não tinha dificuldade na escola, mas tinha questões de socialização, andava na ponta do pé, tinha algumas restrições alimentares, mas assim, como falava, né? Todo médico que eu levava, sempre assim, não, vamos esperar um pouco, vamos esperar. Ele fala. Aí a primeira pessoa a dar o diagnóstico pra ele foi a Júlia. Sério? A primeira Sério, a gente? Ela me juntar as odiou, né? características. A juntar as características, falou, Fernanda, você não acha que é, não? Aí, e tanto que assim, na nossa formação mesmo, a gente também ouvia falar muito do autista clássico, né? Pelo menos no ano no ano que eu fiz a faculdade, né? Talvez hoje esteja diferente, né? Mas assim, falava-se muito, sim, também, muito amplo. Não do autista igual ao meu filho. Muita gente se vê. O Bernardo falou assim, mas será, assim, tem certeza? Será que não é só... Ele só não é mimado? E não, né? Tem um conjunto ali de características, né, que levam ao diagnóstico dele.